Vamos lá? Vamos caminhando aí. Bom, vamos para o tema principal aqui. Ditador chinês fala em reunificação com Taiwan em discurso de fim de ano. O ditador da China, Xi Jinping, é ditador, é um cara que está lá numa eleição estranha, já está perpetuado. Aliás, acredito que só o Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? Depende da pronúncia que você achar melhor, é que teve um mandato ou terá uma permanência tão grande à frente daquele país, pelo menos dos tempos modernos, né? Se pronunciou nessa sexta-feira, dia 31, foi o brinde dele de final de ano, em discurso de final de ano, no qual afirmou que alcançar a completa reunificação da pátria é o desejo comum dos chineses de ambos os lados. O estreito de Taiwan, segundo a imprensa oficial chinesa. Xi Jinping analisou alguns dos eventos mais importantes do ano, incluindo a celebração presidida por ele do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista em julho. Estivemos em Tiananmen, após a turbulenta viagem histórica, disse Xi, que prometeu esforços para assegurar que os comunistas chineses estejam à altura dos tempos. Após um ano de aperto do controle de Pequim sobre a antiga colônia britânica, Xi disse que a pátria sempre preocupou com a prosperidade de Hong Kong e Macau, onde, através de esforços, o sistema de um país de dois sistemas poderá ser estável. Ele está mandando um recado claro, falou das outras. Para quem não sabe, a China foi dividida em diversas porções, né? E Taiwan é só uma delas, tá? Citou os territórios, Hong Kong, Macau, são os mais conhecidos, mas existem áreas internas também, né? Que eles sequer aceitam você debater esse tema como se não fosse uma só China. Tá? É porque para cá a gente só ouve normalmente, tá, o que existe de interesse do mundo ocidental, ou às vezes até cooptado por eles mesmos. Bom, o ditador chinês não sai do país há quase 2 anos. Disse que nas suas reuniões de videoconferência com líderes estrangeiros recebeu elogios pela contribuição da China no combate à crise de saúde, papapá. Aí já vem a versão aqui, né, das imprensas. Governante garantiu que Pequim está pronta para sediar, bababá, Jogos Olímpicos. China promete medidas drásticas contra Taiwan. Vamos lá. Aí a coisa aperta. China prometeu adotar medidas drásticas caso o Taiwan execute qualquer tipo de movimento com vistas à independência. O alerta foi feito por Mao Chonggang, porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan, em Beijing, né, que também contestou as interferências externas na questão. Um claro recado aos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters. Né? Aí está a fonte também para o pessoal que... Segundo Ma, a China fará o possível por reunificação pacífica com Taiwan, mas promete agir em movimentação com vistas à independência. Se as forças separatistas em Taiwan, em busca de independência, provocarem, exercerem força ao mesmo tempo, rompem qualquer linha vermelha. Teremos que tomar medidas drásticas disso. Aliás, se eu pudesse apostar, o que mais interessa ao Xi é que a ação venha do outro lado. Né? Porque, normalmente, pessoal, a tendência de quem promove o primeiro ataque, o primeiro passo, é ser vilanizado. E aí você ganha o apoio do resto, né, do mundo, enfim. Ou pelo menos essa é a tentativa. Mas tem muita coisa que envolve isso. Mas vamos lá, tem um pouquinho mais. Estados Unidos podem pagar preço insuportável por Taiwan de China. O governo da China afirmou no dia 30 de dezembro que os Estados Unidos irão pagar um preço insuportável se continuar apoiando Taiwan. A ilha tornou-se central na relação entre os dois países, com a autonomia do território, elevando as tensões na Ásia. Os Estados Unidos voltaram atrás em seu compromisso assumido quando estabeleceram relações diplomáticas com a China, toleraram, incentivaram as forças de independência de Taiwan e tentaram distorcer e esvaziar o princípio da China única, disse Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China. Isso colocará Taiwan em uma situação extremamente precária e trará custo insuportável para os Estados Unidos. Aí tem as outras questões, né? A ilha de Taiwan é ponto de tensão histórica na relação diplomática asiática. Nos últimos meses, a tensão aumentou. Em outubro, o presidente Xi Jinping afirmou que os cidadãos de Taiwan deveriam ficar do lado certo da história e dar as mãos para alcançar a reunificação completa e rejuvenescimento da nação chinesa. Isso. Em resposta, a presidente taiwanesa, aí eu vou ler daqui a pouco na próxima matéria, né? Disse que a autonomia era uma questão de ser decidida conforme a vontade do seu povo e que a ilha não se curvará à pressão chinesa.
Taiwan foi fundado em 1949 por dissidentes políticos. Eu já contei essa história aqui, né? Não vou entrar muito profundamente, mas para você entender, os Estados Unidos lá atrás, já já reconheceu Taiwan como país. Mas quando, principalmente a partir das viagens do Nixon à China, houve uma espécie de reconciliação ali com os chineses, isso amplificou, e uma das negociações feitas foi os Estados Unidos voltarem atrás nesse reconhecimento de Taiwan como um país independente. Tá? Para vocês terem uma ideia, não é. Os Estados Unidos não efetivamente reconhece Taiwan. Ele tem lá algumas representações esporádicas e comerciais e tem acordos de ajuda, mas não tem, por exemplo, uma embaixada lá. Portanto, não reconhece aquele território como um país soberano. É bem complexo porque muita gente é apaixonada pela história, mas não entende que tem muito interesse comercial, principalmente no setor de defesa, mas em termos de ações diplomáticas consistentes, reais, Taiwan está bastante isolada. Né? Nós vimos o que aconteceu agora recente, inclusive na Nicarágua, né, retirada do apoio, e agora também recente eu trouxe aqui, quando, esqueci agora o país, mas resolveu aceitar um escritório de representação de Taiwan, qual foi a resposta dos chineses. Então você tem uma série de processos diplomáticos que não fecham. Né? E um país que está ali com o seu povo sendo dominado internamente por meios políticos. Eu já dei minha posição sobre isso, só vou ler mais uma questão aqui, que é a posição da própria presidente de Taiwan. Né? Taiwan adverte a China quanto ao aventurismo militar em discurso de Ano Novo. Em seu discurso de Ano Novo, Tsai Ing afirmou que vai defender a soberania do país e o conflito militar com a China não é a resposta para resolver desacordos. Eu só vou dizer uma coisa, é uma guerra impossível, tá? É uma guerra impossível entre Taiwan e China, não tem como ser vencida, é um desgaste e um sofrimento do povo. É o tipo de conflito que só se resolve com meios diplomáticos. Eu acredito que é um processo, inclusive, muito parecido que nós vamos viver no futuro próximo, o que existe ali no Oriente Médio. A guerra entre todo aquele círculo muçulmano em volta de Israel é impossível de ser mantido do ponto de vista bélico. Você vai ter ali, mas lá no passado... mas lá no passado o equilíbrio de forças era muito diferente. Hoje o mundo é outro. Né? Então, cada vez mais, a tentativa de buscar a solução do ponto de vista diplomático é essencial, inclusive para a vida das pessoas, tá? Então vamos lá. Por que a gente trouxe esse material hoje? Primeiro que é assim que se faz a guerra no campo diplomático, é com palavras. Então cada um vai se posicionando de um lado e a resposta vai vindo do outro. A guerra bélica é da mesma forma. Você tem as famosas aproximações sucessivas até que você desencadeia em algum gesto. No campo diplomático, o que se espera é que esse pessoal sente e chegue num acordo. Não há acordo possível por parte da China no que diz respeito a uma só China. Esse é o grande problema. Porque dentro da doutrina adotada pelo Xi Jinping, aliás, é isso que o mantém na liderança lá do partido e do país, existe a promessa de uma China hegemônica do ponto de vista financeiro, ou seja, econômico e militar, até 2049, data estabelecida por eles mesmos, onde fazem o centenário da tomada desse grupo político que ainda hoje está no poder. O que foi celebrado agora recente foi a fundação do Partido Comunista Chinês, mas eles demoraram um tempo a chegar ao poder. Eles chegam ao poder a partir da Revolução Cultural e aí eles tomam o país para si, e é isso que será celebrado em 2049. Então já existe um marco determinado. O que ninguém sabe dentro desse processo de hegemonia, e a China entende que jamais poderá alcançar essa meta, que daqui a 2, 3 décadas, ela jamais poderá, sem resolver o problema do seu apêndice, que é a ilha de Taiwan. Então, isso é um processo inevitável. Os Estados Unidos tentam contrabalancear ali, porque tem importantes aliados na região, inclusive o Japão. Né? Tem o Japão para cima, tem a Austrália para baixo, mas você tem Vietnã, você tem uma série de outros países ali no entorno que também estão sendo, vamos dizer assim, pressionados por uma China muito forte, que toma conta, inclusive, daquele mar do qual transita boa parte do comércio mundial. Pessoal, no final,
O negócio tem a ver com grana, sempre é grana e poder. Tá? O que acontece é que é cada vez mais difícil você combater a China naquele terreno. Quando a gente fala de expansão da China, por exemplo, para o Ocidente, ela se coloca nos mesmos dilemas do que é o império hoje, um império disfarçado, mas é um império americano. Por que o império americano, eu considero? Porque a moeda que manda no mundo é o dólar, que só é emitido lá. Então, eles dão as regras. Não existe a ocupação física, mas do ponto de vista político e de pressão política, são eles que fazem a maior pressão. Ainda é assim. Você é grande torcedor de outros times, não tem problema. Mas a realidade ainda é que a coisa ainda é decidida lá. Você pode dividir esse poder do Ocidente entre os Estados Unidos e o centro financeiro compartilhado num pedaço da Europa, que é o Reino Unido. Mas efetivamente é isso que nós temos. Então, em terrenos do Ocidente, a China tem dificuldade. Mas dentro do seu domínio ali, principalmente naquilo que eles chamam, aliás, todo mundo chama de Mar do Sul da China, a coisa muda totalmente de figura. Eu acredito que a solução para Taiwan virá a partir da reforma política que já está sendo implementada lá, da renovação do parlamento. Pessoal, hoje, quem indica quem pode se eleger lá em Taiwan já é a central em Beijing. Então, cada vez vai ser mais difícil a manutenção desse poder independente em Taiwan. Tá? Ainda existe muita coisa, mas eu acredito que seja inevitável. Ah, você está torcendo? Não, eu estou fazendo uma análise do que é inevitável. Ou isso descamba em algum momento para uma disruptura. E em uma disruptura, todo mundo sabe o tamanho da mão pesada e muito próxima da China. Ninguém vai conseguir defender efetivamente ali o território. E eu duvido muito que os Estados Unidos, assim como ele não vai se envolver na questão da Ucrânia com a Rússia, também não se envolverá diretamente, fisicamente, na questão de Taiwan. Vai, até lá, vender muito equipamento para Taiwan, que provavelmente lá no futuro será absorvido pela própria China continental. Tá? Então, assim, o pessoal que está falando da questão de... A minha análise hoje é só sobre esse ponto de vista na fala do Xi. Então, eu acredito que o caminho seja interno, político, porque a China ela é muito agressiva em atuar junto aos parlamentares. É mais barato do que a própria guerra. Né? Por isso, inclusive, nós temos que estar alertas aqui no Brasil, porque nós vivemos esse mesmo tipo de ataque aqui. Tá? Claro que muito mais brando e em alguns setores específicos. Não é aquilo que está ali do lado e que eles já acham que é dele. Mas é assim que eles agem. Aliás, toda potência, tá? Toda potência age dessa forma. Tá? Então vamos lá. Você gostou dessa análise? Você já ouviu esse tipo? Você concorda com o que eu falei? Você acha que é um pouco diferente? Não, eu penso de outra forma, não tinha visto. Deixa no comentário agora, dá like, se inscreve, compartilha aqui no canal Pátria e Defesa. Mas eu quero ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Tá? É importante para mim ouvir aqui a tua opinião. Tá? Eu gosto, eu leio todas as opiniões, então dá like, se inscreve aqui no canal Pátria e Defesa e compartilha muito.